grande parte dessas disfunções de pele, elas acometem o paciente mais adulto. Inclusive, eu usei o seguinte exemplo. É difícil nós vermos criança, aliás, criança eu nunca vi, adolescente aí de 13, 14, 15, até 18, 19 anos, reclamando que a gente tem de acne. De acne não, desculpa, reclamando de mancha, reclamando de melasma, reclamando de telangiectasia. Isso a gente quase não vê. Isso se vê mais na fase adulta. E por que que isso acontece? Porque o nosso corpo, enquanto ele dá conta de nos combater, de nos defender sozinho, ele vai fazendo isso. Chega uma hora que ele não dá conta mais, que ele já usou todos os seus recursos e que ele está tão intoxicado, tão inflamado, tão cheio de radicais livres, que ele começa a priorizar as funções que ele precisa de exercer. E aí, nesse momento, é que a gente começa a ter as disfunções mais ativas. Então, essa é a explicação do porquê que nós temos disfunções de pele mais agressivas, mais graves, as manchas mais potentes, quando o paciente está aí com seus 35, 37, 40 anos para frente. Porque o organismo não está mais conseguindo. Então, essa parte de exames laboratoriais, uma vez que nós conseguimos a ter o domínio sobre isso, a maneira como que nós vamos olhar o paciente vai ser uma maneira diferenciada. E eu falo isso com muita clareza porque eu também não utilizava os exames laboratoriais na minha rotina. Quem acompanhou a primeira aula viu que eu dei o testemunho que eu tive uma disfunção de pele que eu não conseguia controlar, e a partir daquilo, como aquilo estava me incomodando, quer dizer, como que eu conseguia oferecer beleza para o meu paciente, vender uma pele bonita, saudável, se a minha pele não estava. Então, a partir desse momento que eu comecei a ter uma disfunção de pele e que eu não estava achando uma solução para ela, foi onde eu comecei a estudar sobre os exames laboratoriais e ver que eu estava muito inflamada, que eu estava com vários problemas, né? Depois eu até convido vocês a assistirem a primeira aula da Semana Você no Topo, para quem não assistiu, porque lá eu dou o testemunho do que aconteceu com a minha pele, com a minha saúde, porque que eu fui estudar mais sobre os exames laboratoriais. E a partir do momento que eu consegui controlar a minha inflamação, quando eu desinflamei o meu intestino, quando eu me livrei do anticoncepcional, aí eu consegui ter uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, uma pele. Quando eu falo em ter uma qualidade de vida melhor, eu falo isso com muita segurança, porque assim, vocês que são novos agora, que estão me acompanhando nas redes sociais, eu tenho percebido que vocês têm me procurado porque vocês querem entender sobre os exames laboratoriais voltados para a estética. Mas quando vocês começarem a introduzir os exames laboratoriais na estética, quando vocês começarem a ler os exames laboratoriais de uma forma correta e ver que o seu paciente tem uma chance de ter diabetes, tem uma chance de desenvolver Alzheimer, ou que ele pode desenvolver um câncer, ou que ele está prestes a ter uma doença cardiovascular, que ele pode ter um AVC, a sua preocupação para com a saúde desse paciente vai ser muito maior e vai muito além do que uma pele bonita. Vocês vão ver que a preocupação de vocês vão passar a ser promover saúde para o paciente, e devolvendo saúde, consequentemente, vocês devolvem bem-estar. Eu também dei aí no meu testemunho que eu tive um período da minha vida que eu tive muito sono, uma preguiça insaciável, uma falta de concentração. Eu não tinha energia para pensar em novos projetos, eu não tinha raciocínio. E aí, quando eu melhorei o meu organismo, eu melhorei tudo isso. E a consequência disso foi uma pessoa mais feliz, mais disposta, com uma pele mais bonita. Então, a pele, os procedimentos estéticos, eles vão ser, sim, melhorados e potencializados com os exames laboratoriais. Mas isso vai ser uma consequência. O que você vai querer promover para o seu paciente é longevidade com qualidade de vida. E eu falo isso com muita certeza e com muita confiança, porque eu sei que vai ser assim. Eu também queria apenas aprender e entender sobre os exames laboratoriais para que os meus pacientes tivessem um resultado mais duradouro. Hoje a minha visão é muito diferente. Hoje eu quero proporcionar saúde para o meu paciente. E quando eu consigo devolver saúde para esse meu paciente, a disfunção de pele dele melhora, a pele melhora, o paciente tem menos ruga, tem menos olheira, tem menos flacidez.
Quando a gente consegue equilibrar os hormônios desse paciente, ocorre um límfite facial na face desse paciente, lógico, né? Límfite facial na face. Ocorre esse límfite e ele melhora. A gente tem muita preocupação porque nós vamos chegando a uma certa idade, nós vamos perdendo gordura da face, nós vamos perdendo osso e aí a pele vai desmanchando, o rosto vai caindo, vai perdendo a gravidade. Só que vocês precisam de entender que se o paciente tiver com as funções hormonais ativas, ou seja, com os hormônios em níveis ideais e não em níveis de acordo com os valores de referência, o paciente vai ter um envelhecimento menos acentuado. Inclusive, a questão é o seguinte: nós envelhecemos porque nós perdemos hormônio. E não perdemos hormônio porque envelhecemos, é o contrário. E se a gente conseguir fazer essa reposição hormonal para o paciente vai ter um rosto mais bonito, vai ter um límfite facial mais satisfatório, ele vai ter menos olheira, vai ter menos bolsa, vai ter menos acne, vai ter menos mancha, menos ruga.